A mecânica quântica é uma teoria que não é capaz de prever de forma exata o resultado de um experimento. Essa é uma questão que incomoda muitas pessoas, cientistas e não cientistas, né? Porque existem outras teorias da física que nós conhecemos, que são famosas, que são capazes, ali dentro de um certo domínio delas, né, campo de aplicação, são capazes de prever com precisão muito grande o que vai ser o resultado de um experimento, né, o que vai acontecer no futuro. A teoria que é o maior exemplo disso é a teoria do Newton, né? A mecânica newtoniana é capaz de nos falar exatamente, por exemplo, se você, sei lá, dá um tiro de canhão e aí ela é capaz de falar exatamente onde a bala vai cair se você conhecer ali algumas condições iniciais. Como a mecânica quântica não consegue fazer isso, né, é natural que as pessoas pensem que a mecânica quântica, então, sei lá, ou é incompleta, né, ou está errada e tal. Então a gente pode pensar em duas correntes aqui de pensamento, né? Uma de físicos, né? Uma que vai defender que a mecânica quântica é incompleta, tem algum problema, precisa de algumas correções, e a outra corrente vai entender que não, que a mecânica quântica só reflete uma característica do mundo, né? Que talvez o mundo seja assim, né? Ou pelo menos a nossa capacidade de observar o mundo, né? De descrever o mundo seja limitada. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, né? Sobre as incertezas da mecânica quântica e por que que essas incertezas incomodam tantas pessoas assim. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal e assim o YouTube te indica os próximos vídeos que a gente vai postar aqui. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse tema é que a incerteza ela não é uma exclusividade da mecânica quântica, né? Existem vários outros campos do conhecimento que apresentam resultados que são incertos, né? Por exemplo, a meteorologia, né, é um grande exemplo, né? A gente tem através desse campo do conhecimento, né, a gente consegue prever, sei lá, se daqui a 3 dias tem alguma probabilidade de chover ou não. Mas a gente não consegue ter uma resposta exata sobre o fato de se vai chover ou não e aonde que vai chover. A gente não tem uma precisão muito grande nesse campo, né? E a gente, assim, a gente pode até se incomodar um pouco com isso, né? De falar, as pessoas não conseguem fazer a previsão do tempo e tal direito, mas é uma coisa que a gente mais ou menos está acostumado, né? Assim, a gente sabe que aquilo ali é um sistema muito complicado, muito difícil. E aí a dificuldade de prever aquilo, né? Porque isso envolve vários fatores, né? E aí a dificuldade de fazer esse cálculo, até a dificuldade computacional mesmo, nos faz entender que, bom, talvez nós não temos a capacidade de fazer esse tipo de previsão mesmo, né? Ou talvez no futuro a gente tenha. E aqui esse é um ponto muito importante, né? Por que que a gente não estranha a imprecisão ou incertezas da meteorologia, mas estranha a imprecisão, a incerteza da mecânica quântica, né? A imprecisão da meteorologia, a gente tem a expectativa de que se as coisas evoluírem, se a gente tiver um supercomputador, se a gente tiver um tempo suficiente para fazer os cálculos, né, e empenho suficiente, a gente conseguiria prever com precisão cada vez maior o, o, um evento meteorológico, né? Da mecânica quântica a gente não pode falar a mesma coisa. A imprecisão da meteorologia, né, e de vários desses sistemas mais complexos, né, ela está associada à nossa incapacidade de tratar todos os parâmetros que estão envolvidos naquele fenômeno, né? O caso da mecânica quântica é diferente. Mesmo se a gente tiver a capacidade de tratar todos os parâmetros, né, mesmo se a gente tiver controle sobre todos os parâmetros, ainda assim, o resultado de um experimento na mecânica quântica é dado por uma probabilidade. A incerteza da meteorologia ela não tem a ver com a teoria, ela tem a ver com a dificuldade, o número de parâmetros. Então, teoricamente, seria possível prever exatamente se vai chover ou não daqui a 3 dias? Talvez sim, sim. Teoricamente, é possível imaginar que sim, se tiver um supercomputador, a gente pode pelo menos refinar a precisão de uma previsão, né, o quanto a gente queira, né? Então, a gente pode torná-la tão precisa quanto a gente queira. A princípio, não existe um limite para isso. O caso da mecânica quântica é diferente porque a própria teoria impõe limites para os resultados das medidas. Na mecânica quântica existe um princípio chamado princípio da incerteza, né?
nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala mais sobre o princípio da incerteza, né? Mas, basicamente, o que eu quero falar aqui é o seguinte: o princípio da incerteza, a gente pode considerar que ele é a origem da incerteza na mecânica quântica, né? Do fato de que a gente tem que tratar as coisas na mecânica quântica como probabilidades e não como resultados exatos. O princípio da incerteza diz, assim, de forma mais geral, né, que é impossível conhecer. Existem grandezas que nós não podemos conhecer simultaneamente, tá? O exemplo mais claro disso, o exemplo mais famoso, né, é o caso das grandezas posição e momento linear. Momento linear é tipo é a velocidade vezes a massa, né? No ensino médio, né, na escola, a gente chama o momento linear geralmente de quantidade de movimento, né? Então, essas são duas grandezas incompatíveis, né? Quantidade de movimento e posição. A gente não conhece essas duas coisas simultaneamente. Não é possível conhecer com precisão arbitrária, né, com precisão é, máxima, a posição e o momento linear, né? A gente pode pensar na velocidade, posição e velocidade simultaneamente, né? Esse é um exemplo, um caso, né, do princípio da incerteza. Mas o princípio é mais amplo que isso. Ele fala de existem várias outras grandezas que também são grandezas incompatíveis. A gente não consegue conhecê-las simultaneamente. E aqui está a grande diferença, né? Assim, no caso da meteorologia, não existe um princípio desse tipo. Não existe um princípio no interior da teoria que já limita a precisão das previsões que aquela teoria pode fazer. No caso da mecânica quântica, já existe. Esse limite é interno. Ele é um limite que a própria construção, que está na própria construção da teoria. Então, essa é a diferença crucial, assim, entre a incerteza nesses sistemas complexos, né, mas que a gente, sei lá, não acha tão estranho, né, que a incerteza exista, tipo a meteorologia, né, e a incerteza da mecânica quântica. E aí, essa incerteza intrínseca, né, interna, ela incomoda. E essa incerteza da mecânica quântica incomoda porque, a partir dela, a gente pode concluir o seguinte, né? É uma possibilidade, não é a única possibilidade, mas é possível pensar assim, né? A gente pode pensar assim, olha só, será que a mecânica quântica reflete a natureza, o que é a natureza, o funcionamento de fato da natureza? Algumas pessoas podem pensar assim, né? É possível defender essa tese. Se a gente defender essa tese, se a gente pensar que sim, que a mecânica quântica é ali o reflexo da natureza, né? A natureza funciona desse jeito, de acordo com a mecânica quântica, então a gente vai chegar à conclusão de que a natureza é incerta. Tem uma frase do Einstein que reflete muito bem isso, né, esse problema, né? Quando ele fala que Deus não joga dados, né, ele está meio que querendo dizer o seguinte: bom, a natureza ela não pode ser aleatória, né? Ela não pode ser probabilística, né? A natureza, de fato, não pode ser probabilística. Isso aí gera, então, considerando que a mecânica quântica pode ser indicar um comportamento da natureza, né, mostrar como é que a natureza se comporta, né, e a mecânica quântica é probabilística, internamente, intrinsecamente probabilística, então a gente conclui que a natureza é probabilística, para alguns é um problema. Esse problema ele pode ter desdobramentos em várias áreas. Assim, existem alguns trabalhos até no campo da teologia, assim, no campo acadêmico mesmo da teologia, que investigam essa questão, né? Pensam assim, bom, que tipo de teoria teológica a gente pode construir a partir das informações que viriam da mecânica quântica, né? Então, esse ponto, né, de que a natureza parece ser incerta, né, se a gente adotar essa posição de que a mecânica quântica reflete de fato o comportamento da natureza, né, isso aí tem implicações em várias áreas, inclusive na teologia, né, porque aí você tem que pensar num mundo em que, bom, se você quiser pensar num Deus, né, o Deus vai ter que trabalhar nesse mundo, vai ter que funcionar ali, né, nesse mundo, vai ter que lidar com esse mundo que é incerto, né. Existem outras implicações também no campo da filosofia, por exemplo, né, com relação ao determinismo, né, a tese de que o que vai acontecer já está traçado, né, já foi traçado lá no passado, que as coisas acontecem de acordo com regras que já são estabelecidas, né, no passado. Então, essa visão também, né, do determinismo, do fatalismo, elas são ameaçadas ali por esses resultados da mecânica quântica. Então, somando isso, né, com um certo incômodo que a gente tem com a própria ideia de incerteza mesmo, né, a incerteza para a gente, ela parece um vazio, né, nos casos mais gerais, né, que excluindo a mecânica quântica, a incerteza implica na falta de conhecimento, né, a gente fica tentando entender, bom, se você tem alguma situação, né, que é incerta,
para a gente, na vida comum e em qualquer outra área, tirando a mecânica quântica, né, essa incerteza vem da falta de conhecimento. A gente imagina, se a gente conhecer melhor, a gente pode reduzir essa incerteza, controlar as coisas de forma mais adequada, né? E aí, se surge uma teoria que diz que a incerteza ela é intrínseca, né, ela é interna, ela é da natureza, né, ou pode ser da natureza, aí a gente realmente entende que esse vazio vai nos acompanhar aí de forma inevitável, né? Não dá para preencher isso, né? Então, esse incômodo com essa característica importante da mecânica quântica, né, que é a incerteza, o indeterminismo, é, tem essas origens aqui, né? Se você concorda com isso, né, se acha que existem outras origens aqui, deixa aqui nos comentários também.